Fala pessoal, tudo bom? Bom, neste vídeo nós vamos comentar sobre o processo de formação da linguagem depois da alfabetização. Nós vemos que tem muitas famílias engajadas agora no processo de alfabetização, que é uma coisa muito boa, que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, mas a dúvida que se impõe é como nós continuamos essa formação da linguagem, o que fazer depois da alfabetização. Bom, uma coisa que todas as famílias aí devem reparar é que depois que a criança ela aprende essa habilidade, ela se torna alfabetizada, ela começa a querer ler, ela quer colocar em prática essa nova habilidade. Então nós temos que aproveitar esse momento, esse entusiasmo, para direcionar o que a criança vai ler e aproveitar esse direcionamento para acrescentar novas habilidades, para oferecer novos conhecimentos, de modo que ela desenvolva outras capacidades e torne-se assim então alguém que domine a linguagem nos seus elementos fundamentais. Então funciona da seguinte maneira, tá? Primeira coisa, nós temos que concluir o processo de leitura. A criança tem que adquirir outras habilidades, outras capacidades para se tornar um leitor pleno, tá? Então, uma primeira coisa que tem que se fazer é perceber se a criança já está lendo com a velocidade, na velocidade adequada. Porque vamos voltar um pouquinho. O que é estar alfabetizado? A alfabetização é o processo de decodificar certos sinais gráficos, que são aquelas letras, né, dizendo os sons correspondentes. Então a criança vai ser capaz de, na soma daquelas letras, daqueles sinais gráficos, dizer o som correspondente ao som da palavra. Pronto, ela consegue ler. Tá? Mas essa leitura não está plena ainda. Para que essa leitura esteja plena, ela tem que conseguir ler um conjunto ali de palavras, uma frase que seja, numa certa velocidade. Porque se ela não estiver lendo na velocidade adequada, o processo seguinte de compreensão vai ficar prejudicado. Tá? Então ela tem que ler numa certa velocidade. Além disso, ela tem que ler com uma certa prosódia, que é um conjunto de entonações, de pausas, de um ritmo, que é fundamental para a formação do sentido. Se a criança não sabe fazer a prosódia correta, depois para ler, extraindo o sentido, ela vai ter dificuldade. Então, ela já sabe fazer aquela operação de decodificação, que é mais básica. Agora tem que garantir a velocidade da leitura e a prosódia adequada. Como se faz isso? Lendo com a criança. Assim, o adulto tem que mostrar, olha só, essa frase aqui se lê com essa velocidade, com essa entonação, é assim que eu marco pausa de vírgula, assim que eu marco entonação de pergunta e assim por diante. Então tem que mostrar para a criança como faz isso, e para que ela vá adquirindo isso, essas habilidades. Tá? Então, o passo subsequente é garantir essas habilidades seguintes, para que ela assim se torne uma leitora na sua plenitude, na plenitude da habilidade, né? Pois bem, agora a criança ela já sabe ler. Então ela sabe fazer a decodificação, ela lê com uma certa velocidade, não empaca, não gagueja, ela consegue fazer a pronúncia correta, muito importante, né? Então ela sabe pronunciar as palavras de acordo com as acentuações. Isso aqui já está concluído esse processo. Então agora tem que ensinar a criança a extrair sentido dos textos, a compreender os textos, porque daí ela vai se tornar assim plenamente alfabetizada na medida que ela consegue fazer todo esse processo de leitura extraindo o sentido daquilo que ela está lendo. Tá? E como se faz esse segundo processo? Também com o adulto, né, o pai, o professor, o tutor, lendo com a criança certos textos e comentando, fazendo comentários em cima daquele texto. Então pega uma frase, comenta o significado, explica uma certa construção sintática, uma certa figura de linguagem, esclarece vocabulário, fazendo isso sistematicamente, com vários e vários textos. A criança vai entendendo que, olha, aquela habilidade prévia ali que eu peguei, ela não é suficiente, agora eu tenho que ler com uma certa atenção, porque essa série de palavras aqui, ela quer me comunicar alguma coisa. Então o adulto mostra como se tira sentido, significado dos textos. Então esse é o outro processo. Então veja, são duas etapas que é necessário que
haja algum adulto fazendo essa ponte, tanto para que a criança adquira as habilidades mais sofisticadas de leitura, no sentido mais básico do termo, e depois as habilidades de interpretação. Então, uma outra dúvida que se impõe é o que ler. Qual texto nós podemos utilizar para fazer esses estudos? Bom, tudo é um pouco variado, tudo tem exceções, né? Pode ser que alguém faça diferente, não tem problema, mas o que nós fazemos com os nossos alunos e sempre recomendamos é começar com narrativas curtas e simples. Narrativa, por que narrativa? O que é narrar? Narrar é contar uma história. Né? Narrativa é uma história que está sendo contada. E todo mundo gosta de ouvir uma história. Né? Os seres humanos, mesmo os adultos, eles buscam e querem sempre ouvir novas histórias. Todo mundo vai no cinema, assiste série, lê romances e livros, porque está sendo narrada uma história. As crianças não são diferentes, então elas naturalmente se atraem por ouvir alguém contando uma história. Isso aqui é uma coisa boa. Então, narrativa. Narrativa simples e curta. Né? Por quê? Tem que ser curtinha e simples. Porque a criança nessa fase, ela não tem ainda as habilidades cognitivas já totalmente desenvolvidas para assimilar, para compreender e acompanhar com a devida atenção e com o devido grau de abstração histórias mais longas e complexas. Narrativas muito longas. A criança ela não está com a memória ainda tão boa, não tem todas as capacidades de abstração para esse tipo de texto. Então, histórias que se encerram brevemente e cujo o enredo seja mais simples, que não tenha tantas complexidades entre os personagens e mesmo dos personagens eles próprios, não sejam personagens muito, muito complexos de se compreender. Então, além disso, é importantíssimo que o texto tenha boa qualidade literária, seja bem escrito ou bem traduzido, caso não tenha na língua materna o texto original. Então, olha só, que gênero literário cumpre bem esses quesitos? Quer dizer, narrativas, curtas, de enredo simples e bem escritas. São as fábulas. As fábulas e os contos infantis, como os dos irmãos Grimm. Esses dois textos cumprem muito bem, eles têm essa coisa de serem narrativas curtas e simples, e, em regra, são muito bem escritos e traduzidos. Nós temos boas traduções das fábulas de Phèdre, das fábulas de La Fontaine, temos fabulistas brasileiros como Olavo Bilac e Monteiro Lobato, temos boas traduções dos contos dos irmãos Grimm, então esses textos cumprem bem essa função, tá certo? Então é isso, pessoal. Depois da alfabetização, o trabalho é esse. Trabalhar aquelas duas habilidades, complementar as habilidades de leitura e começar a ensinar as habilidades de compreensão, de interpretação de texto, com leituras de textos bem escritos, com essa forma aí que nós indicamos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha tirado alguma dúvida e até mais.